Sou o psicólogo Marlon Steppen. Nesse vídeo eu vou trabalhar com uma questão que é bem interessante. E eu já li e ouvi muito nas redes sociais sobre essa questão, que é a questão do porquê que hoje em dia as pessoas são mais diagnosticadas com depressão do que antigamente. Vamos abordar essa questão, mas antes de mais nada, curta, compartilhe com quem se interessa no assunto e deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida. Eu já vi alguns vídeos e já li alguns textos também de psicólogos que abordam essa questão. Na verdade, essa questão é bastante abordada na internet. Se você começar a pesquisar, logo você encontra artigos, blogs ou canais de YouTube ou nas redes sociais que já abordaram essa questão. Então, por que será que eu vou ser mais um que vou falar sobre a questão? Porque eu não fiquei satisfeito com as respostas que os psicólogos deram. Na verdade, eu achei bem fraca e superficial. Então esse vídeo vai ser também uma forma de mostrar para os psicólogos como eles podem construir vídeos que alfabetizem as pessoas em relação a essas questões. Quais são as respostas que geralmente são encontradas nesses vídeos ou nesses textos que abordam essa questão? É a resposta de que hoje em dia os planos de saúde ou alguns planos de tratamento medicamentoso exigem um diagnóstico para começar uma certa intervenção. E que também o diagnóstico psiquiátrico se popularizou inclusive dentro do campo da psiquiatria. Ou seja, os psiquiatras eles estão mais facilmente entregando diagnósticos do que antigamente. Não só isso, as pessoas estão mais conscientes sobre os sintomas da depressão e buscam mais ajuda do que antigamente. Ou seja, a resposta que geralmente se dá para essas questões é uma resposta meramente institucional. As pessoas elas entendem que existe uma instituição que lida com aqueles problemas, elas entendem o seu comportamento e os seus sentimentos como um problema a ser trabalhado pelo sistema de saúde, e o sistema de saúde está mais propenso a diagnosticar e a tratar essas questões, o que é uma verdade. Realmente, nós temos, em alguns momentos ou em algumas épocas, certos períodos de superdiagnosticação de alguns transtornos mentais. É interessante perceber isso com o transtorno de déficit de atenção, alguns anos atrás, e hoje em dia com a questão do espectro autista. Mas será que essa é uma resposta satisfatória? É claro que existe esse fator, e esse fator é extremamente relevante para entender essa questão. Porém, será que ele é o único elemento por trás do maior número de diagnósticos de depressão? Será que as pessoas de fato não estão tendo mais depressão do que antigamente? E aqui vai uma dica para os psicólogos. Para responder essa questão, ou para levantar essa questão, é interessante ir nos artigos científicos ou em alguns critérios de classificação, como no DSM-5, e buscar pela seção de fatores de risco. E lá vocês vão ter uma lista de fatores de risco que foram associados com o transtorno que vocês querem entender. Nesse caso, o transtorno depressivo. E se a gente for no DSM-5, nós vamos encontrar uma série de fatores de risco que versam desde a genética até fatores ambientais ou históricos, que são mais propensos de acontecer na história de vida de alguma pessoa que também tem depressão. E depois de identificar esses fatores de risco, nós podemos ir nas estatísticas sociodemográficas em determinada região ou em determinado país e entender se aquele fator de risco também aumentou naquele período histórico. E tentar fazer uma associação entre o aumento da depressão com o aumento daquele fator de risco. Vou dar alguns exemplos de fatores de riscos associados à depressão que estão no DSM-5. Um dos fatores de risco ambientais para o desenvolvimento da depressão maior são eventos de vida adversos na infância, principalmente quando eles são contínuos e diversos, e eles se repetem ao longo da história do indivíduo. Então, que tipo de eventos adversos podem acontecer na infância? Acidentes, doenças, um contexto socioeconômico que gera vulnerabilidades, um período de guerra pode apresentar eventos adversos na vida de uma criança. Às vezes uma criança pode não ter tanto apoio ou não ter tanto acolhimento, ou interpretar de forma muito negativa o divórcio dos pais. Então a gente pode ir na estatística daquele período e daquela região e entender se houve mais divórcios, se a desigualdade social aumentou e se existe um maior número de pessoas vivendo em vulnerabilidade social. Uma das situações adversas que podem acontecer na infância, para as mulheres especificamente, é o abuso sexual. Esse é um outro fator de risco para a depressão. Então, o nível de abuso sexual que acontece nas meninas e em determinada região também pode ser um fator relevante para entender o número de pessoas que desenvolvem depressão maior ao longo de sua vida, naquela região específica. É interessante que abusos que acontecem com mulheres não se limitam a abusos sexuais. Uma mulher pode viver numa cultura onde se espera dela que ela faça todos os trabalhos domésticos ou que ela assuma as responsabilidades pelo cuidado das crianças. Então essa menina ela pode desenvolver
uma série de consequências psicológicas em torno dessas pressões ambientais. Existe uma série de outros determinantes sociais que estão associados com o desenvolvimento da depressão maior, como o racismo. Nós podemos entender qual é a situação de determinado contexto social e determinada época acerca dessa questão. E se essa questão pode ter afetado na vida daquela pessoa. Não só isso, viver numa classe social de baixa renda também é um fator relevante para o desenvolvimento da depressão, por diversas questões. A depressão, ela tem muito a ver com a questão de competição social, ou com a questão de competição intrasexual. Mas uma pessoa que vive numa classe social desfavorecida, ela vai ter dificuldades de se desenvolver diante das competições sociais que ela vai enfrentar. Ela vai estar em desvantagem. E isso é um fator relevante para o entendimento do que está por trás do desenvolvimento da depressão para esse grupo de pessoas. Não só isso, como situações de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar podem ser extremamente estressantes e traumáticas. E podem também ser um fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Outra questão que é um fator de risco para o desenvolvimento da depressão é a baixa escolaridade, que também está associada com a questão de classe, mas que é independente dela. Além do racismo, que já foi falado, várias outras formas de discriminação social também são fatores de risco para a depressão. Então, fazer estudo desses marcadores sociodemográficos são extremamente relevantes para o entendimento do porquê que a depressão se desenvolve mais em determinada região ou em determinado tempo histórico. E se a depressão está sendo mais diagnosticada hoje, talvez algum desses marcadores sociodemográficos estejam atuando com mais intensidade no nosso período. E a presença de outros transtornos mentais também são fatores de risco para o desenvolvimento da depressão. Então é interessante ir atrás dos fatores de risco dos outros transtornos mentais e entender o que está por trás sociodemograficamente desses fatores de risco. Não só isso, mas também o abuso de substâncias químicas está associado com o desenvolvimento da depressão. Essas substâncias químicas podem ser o álcool ou outras drogas. Entender também a incidência de uso de substâncias químicas pode ser relevante para entender o porquê que existe mais depressão no nosso período. E a presença de doenças crônicas, como a diabetes, doenças cardiovasculares e a obesidade, também são fatores de risco para o desenvolvimento da depressão. Então, buscar também estatísticas que falem sobre a prevalência dessas doenças no nosso tempo é relevante para entender a prevalência da depressão. Entender quais são os hábitos alimentares de determinado período, qual é o nível de gordura ou de açúcar que determinado período consome. Então, vocês percebem que existe uma gama de possibilidades de estudo e de respostas para essa questão. Vocês podem ir atrás da prevalência estatística de cada um desses elementos que são fatores de risco para a depressão para encontrar alguma resposta para além da maior disponibilidade de diagnósticos e a maior disposição das pessoas de buscar tratamento em saúde mental. Como eu disse, esse é um fator relevante para o entendimento do maior número de pessoas depressivas hoje em dia. Porém, não é o único e talvez não seja o mais interessante. Entender que algum transtorno mental está mais prevalente no nosso tempo é também um convite para entender quais são os hábitos, quais são os comportamentos, qual é o modo de vida de hoje em dia que pode estar facilitando esse tipo de situação. Gostou do conteúdo? Então curta, compartilhe com quem se interessa no assunto e deixe um comentário caso tenha alguma dúvida. Farei mais vídeos acerca da alfabetização em saúde mental e de questões associadas à pesquisa em psicologia. Então, inscreva-se nas minhas redes sociais.